Oi pessoal, eu estou aqui com a minha Vigorelli, que é uma máquina de costura reta que foi fabricada no Brasil por volta dos anos 70 e que já tem aproximadamente 40 anos e mais até de 40 anos, né? E ela continua costurando super bem, tá? Como se fosse nova. E o que eu queria conversar com vocês hoje, também passar umas dicas, é sobre margem de costura em patchwork. O que é margem de costura? A margem de costura é esse espaço que fica entre a costura e a borda do tecido e que vai ficar do lado do avesso na construção do teu bloquinho de patchwork. A gente sabe que em patchwork essa margem de costura deve ser de 0,75 centímetros, tá? E que normalmente é falado assim, use um pezinho de máquina. Ok, a máquina de costura reta, ela tem um pezinho bem estreito, bem fininho mesmo. Então, olha só a diferença de um pezinho de máquina de costura reta para um pezinho de máquina de costura que faz ponto zigue-zague. Então, esse espaço aqui seria a margem de costura. Olha como na máquina de costura reta, esse pezinho é bem estreito, tá? Então, não vai dar uma margem de costura com uma segurança legal. Vejam só essa diferença. Aqui é a margem de costura da máquina de costura reta e aqui a com pezinho de zigue-zague, tá? Então, só porque meu pezinho calcador da minha máquina de costura é estreito, eu não vou conseguir fazer patchwork? Vai sim, é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Existem vários acessórios para ajudar a gente a conseguir uma margem de costura. Esse daqui é um guia com ímã. Ele tem um ímã bem forte aqui. Então, quando você coloca ele na mesa da máquina, ele fica bem firme, tá? Ele fica firme. Só que quando você for manusear o tecido na hora de costurar, você vai ter que tomar muito cuidado para não encostar nele com a mão, porque olha, qualquer encostãozinho ele já vai mudar de lugar. Um tiquinho que ele mude já vai fazer diferença, tá? Em patchwork, 1 milímetro faz muita diferença, tá? Esta é uma guia T. Como ela vai funcionar? Ela vai ser parafusada em um desses dois furinhos que tem aqui na mesa da máquina. Então, você vai medir o espaço, colocar aqui e parafusar. Ela vai ficar bem firme, bem fixada no local. Vai funcionar super bem. Mas se você for fazer outros tipos de trabalho em patchwork, essa altura que tem aqui vai atrapalhar. Então, você vai ter que tirar para fazer outros trabalhos e quando for costurar blocos de patchwork, vai ter que medir tudo novamente e parafusar, tá? A melhor solução que eu encontrei foi utilizar esses cartões de identificação. No caso, esses daqui são de uma empresa de assistência médica, tá? Então, eu fiz o seguinte, passei uma fita crepe aqui no cartão, tá? E vou fixar ele aqui no local desejado, tá? Como que eu vou calcular para dar exatamente o 0,75 centímetros? Essa minha régua aqui tem uma marcação
pontilhada aqui, olha, que indica o 0,75 centímetros. Então, como que eu vou fazer? Levanta aqui o pé calcador, levanta a agulha e coloca a régua embaixo do pé calcador. Tá? Desce a agulha bem devagarinho, porque eu não quero nem quebrar a agulha, nem estragar minha régua. E tenta pôr a agulha exatamente em cima da marcação do 0,75. Feito isso, desce o pezinho calcador para que a régua fique certinha no lugar e coloca o cartão bem encostadinho aqui e fixa. Se você tiver fita dupla face, também pode usar. Eu não tinha, então usei a fita crepe mesmo e deu certo, tá? Como aqui embaixo do cartão, aqui na chapa da agulha, tem 2 parafusos, ele fica um pouco altinho, olha. Então, para dar uma pressão, eu coloco esse ímã. Olha a diferença que dá. Esse ímã, mesmo que ele mude de lugar aqui, não vai interferir no tamanho da tua margem de costura, porque a margem de costura vai ser baseada aqui no cartão. Então, como é feito? A gente pega os quadradinhos, encosta bem aqui no cartão. E costura. Então, vamos medir para ver se deu certo. Às vezes, a gente tem que ajustar mais um fiozinho de cabelo, 1 milímetro, para conseguir o 0,75 certinho, tá? Aqui, olha, vocês podem ver que a costura tá exatamente aqui na marcação do 0,75 centímetros. Então, esses 2 quadradinhos que mediam 6,5 cada, tem que resultar num retângulo de 11,5 centímetros. Sempre faz isso e testa, viu, gente? Para ter certeza que a tua margem tá no local certinho. Às vezes, 1 milímetro, um fio de cabelo de diferença não vai permitir que você consiga o resultado ideal, tá? Então, aqui, olha, vocês podem ver que ele tá exatamente com 11,5. Então, a margem de costura tá certinha. Agora, quando você encontra a posição correta, você vai poder costurar tranquilamente seus blocos de patchwork, sabendo que sempre você vai conseguir a medida perfeita. Eu espero que vocês tenham gostado da dica, que seja útil, tá?
e que você faça lindos e perfeitos blocos de patchwork. Se você gostou da dica, clica no gostei e se inscreve no meu canal, tá? Até a próxima. Tchau!